Minhas saudações a todas, a todos, a todes. Eu sou Juliana Siqueira, sou agente cultural em Campinas. Vou falar um pouquinho sobre a Rede São Paulo e as redes de memória e museologia social no Brasil. Essas redes, elas surgem no contexto da construção da Política Nacional de Museus, que buscou transformar o cenário museológico brasileiro por duas vias. A primeira, a da modernização e abertura das instituições para a proximidade com o público e o desempenho de uma função social relevante, quer dizer, o compromisso com a transformação social, com a redução de desigualdades, o enfrentamento de exclusões, o fortalecimento da democracia, a promoção da dignidade humana. A segunda via foi o reconhecimento de que a museologia também é uma prática social e histórica de coletividades, que não necessariamente estão institucionalizadas, mas que constituem uma prática fundamental para a resiliência, para a afirmação de identidades e modos de vida e para o fortalecimento de comunidades frente a violentos processos de desenvolvimento. Essa primeira via, nós podemos dizer que ela corresponde a um desejo de descolonizar os museus, descolonizar as políticas públicas, a formação profissional. A segunda via, ela corresponde a um gesto decolonial que é próprio dos sujeitos, das coletividades, que têm sido historicamente excluídas, silenciadas nos processos museológicos clássicos e, quando muito, eram consideradas objeto ou público dos museus. Essa política nacional que se estabelece em 2003 estava fundamentada claramente nos princípios da museologia social. Nós podemos definir como um campo de estudos, de práticas e de políticas públicas que concebem os museus como processos que nos colocam em contato com a realidade social e nos despertam para o protagonismo na preservação e recriação da cultura que vivemos. Essa museologia social provoca os museus, que estão ocupados unicamente com processos internos de cuidados com os acervos, e põe os profissionais, os acervos e as ações museais em função das necessidades de transformação, de humanização e de promoção da justiça social. Essa política calcada na museologia social nasce da escuta dos trabalhadores comprometidos com o campo da museologia, nas instâncias participativas de articulação e fortalecimento que tem nos fóruns nacionais de museus o seu ápice. Já aí nós podemos notar que a museologia social ela congrega aliados, que são tanto as comunidades que estão produzindo as suas formas próprias de musealização e preservação cultural, quanto os trabalhadores interessados em democratizar e pluralizar os museus. Um dos principais programas desenvolvidos dentro dessa política que se voltou para o atendimento das comunidades foi o programa Pontos de Memória, que é exemplo do programa Pontos de Cultura, visava conhecer e aprimorar as iniciativas comunitárias já existentes por meio de editais e prêmios em programas de formação, de intercâmbio com profissionais de museologia. Os primeiros 12 pontos de memória, que foram conhecidos como os pontos pioneiros, foram escolhidos em 2009 e posteriormente houve novos editais, classificando novos pontos de memória. Em 2012, eles se reúnem em Brasília para articular a gestão participativa desse programa e lançaram a Carta das Redes dos Pontos de Memória e Iniciativas Comunitárias de Memória e Museologia Social. Essa carta, esse encontro, teve como uma finalidade fomentar a constituição de redes colaborativas entre esses agentes coletivos. E essa carta foi o documento base para a organização de redes estaduais e temáticas de museologia social. Portanto, fundamentou também a criação da Rede São Paulo. A fundação da Rede São Paulo de Memória e Museologia Social se dá de uma maneira distinta de outras redes, porque desde o começo ela articulou não apenas os pontos de memória, mas também iniciativas comunitárias e trabalhadores de museus que estavam comprometidos com a perspectiva da museologia social. O primeiro encontro da rede, a REMUS, acontece em 2014 no Museu da Imagem e do Som. Foi organizado, liderado pela Alessandra Gama, do Instituto Baobá de Cultura em Arte, em Campinas,
E esse encontro ele reuniu iniciativas de Campinas, de São Paulo, de Guarulhos, São José dos Campos, Jundiaí, Serra Negra, né? Com o tempo, outras iniciativas de outras cidades foram se articulando também com essa rede. Entre 2014 e 2015, né, os primeiros 2 anos, a articulação permaneceu bastante aquecida, né? Foram 3 encontros presenciais, 2 encontros virtuais, sendo realizados em Campinas, em Indaiatuba, São José dos Campos. Os integrantes da rede também estiveram presentes na Teia da Memória, que foi concomitante ao 6º Fórum Nacional de Museus, em Belém, né? E nesse momento a rede trabalhava na perspectiva de fortalecer a política pública que estava desenhada para atender as iniciativas comunitárias, né? Principalmente compartilhando metodologias de trabalho como os inventários participativos e capacitando os agentes comunitários para a participação em editais, conforme a política que estava desenhada pelo IBRAM. Mas a partir daí, né, nós vamos ter um cenário político no Brasil com repetidos golpes, né? A área da cultura foi sensivelmente afetada, né? O Ministério da Cultura foi reduzido ao status de uma secretaria, as políticas foram bastante desarticuladas, o controle social foi enfraquecido, né? E até mesmo chegou-se a anunciar a extinção do IBRAM, que só foi revertida graças a uma mobilização intensa de todo o setor. Nesse cenário bastante conturbado, a Política Nacional dos Pontos de Memória, que já tinha dificuldades de ser institucionalizada, né, foi perdendo espaço, né, principalmente no sentido de termos uma garantia de que se tornasse um programa permanente e efetivo. Essa institucionalização acontece formalmente em 2017, né, mas já num contexto de enfraquecimento de todo o cenário cultural brasileiro. Com isso, a mobilização da nossa rede também desaqueceu. Foi só retomada em 2018, quando ficou evidente para todos nós que a resistência dessas iniciativas culturais necessitava ser articulada coletivamente. Essa necessidade ainda está posta, né? E essa retomada em 2018, ela se dá graças a um curso de inventário participativo que foi promovido pelo Museu Republicano de Itu, né, um setor educativo, e que acabou juntando muitos integrantes da rede e reacendeu entre nós esse desejo de rearticulação. Então, naquele ano, nós conseguimos realizar 3 encontros em Itu, Porto Feliz, Campinas, e participamos também, fizemos encontros preparatórios e estivemos presentes na Teia Sudeste, que reuniu as redes dos 4 estados do Sudeste, né, em Vitória, no Espírito Santo. Nesse encontro, a Remus teve uma participação bastante expressiva, com 7 integrantes, e contribuímos com o registro e a transmissão online do evento pelo link do Laboratório do Bem Viver na plataforma Socializando Saberes. Em 2019, nós realizamos 2 encontros em Caçapava e na aldeia Vanuíri, em Arco-Íris. E esses encontros eles foram possibilitados pela auto-organização coletiva, né, na geração de recursos por meio de uma economia solidária, na produção de camisetas, bolsas, artesanatos, feiras que custearam o deslocamento, a alimentação dos participantes, né? Uma das questões, inclusive, debatidas na Teia Sudeste é que essa articulação, essa visibilidade das iniciativas, essa articulação depende muito de uma política de mobilidade, né? Então, nós procuramos construir de uma maneira solidária essa mobilidade. Hoje a rede ela se caracteriza pela interculturalidade e pela aposta na construção de caminhos próprios para reunir as comunidades, os coletivos, trabalhadores de museus e de instituições culturais que estejam comprometidos com a perspectiva social e decolonial na museologia. Os nossos objetivos hoje são nos articular, né? Conquistar a visibilidade da museologia social que existe em São Paulo, dessas iniciativas que podem ser tanto institucionais quanto comunitárias,
né? Reconhecer esses seus agentes, colocar em contato, em movimento, reconhecer os conhecimentos próprios, né, que são construídos nesses caminhos experimentais da museologia, né? Quais são as pedagogias próprias de cada iniciativa e nos articular para o fortalecimento de cada um nas suas lutas pela existência política e cultural, contribuindo para essa descolonização de profissionais, das instituições, das políticas públicas e promovendo também esse conhecimento da museologia social no Estado, entendendo, né, que a preservação cultural ela se desenvolve nos mais distintos contextos e em articulação também com políticas públicas intersetoriais. Por meio dos encontros realizados, nós reconhecemos e documentamos essas realidades locais, nós descobrimos afinidades, estabelecemos aliança. E no cotidiano dos nossos trabalhos, né, cada um em seu local de trabalho, de militância, nós nos articulamos em colaborações mais pontuais, seja na realização de eventos, palestras, rodas de conversa, ações formativas, projetos. Cada integrante pode atuar como um articulador dessa museologia na sua cidade, no seu local de trabalho ou de militância. Desse modo, nós estamos abertos e convidamos a aproximação de todos, trabalhadoras, trabalhadores de museus, das comunidades, dos coletivos culturais que se reconhecem nessa perspectiva de produção e uso da memória como um articulador de lutas políticas, né, como um instrumento para o empoderamento coletivo, para o exercício de um protagonismo cultural, para o fortalecimento de perspectivas de trabalho na museologia que sejam interculturais, antirracistas, decoloniais, inclusivas, eticamente comprometidas com a construção de um mundo de diversidade e de respeito. Rede, para mim, é construção de autonomia, através de práticas solidárias, comunitárias, mas focadas na construção de autonomia. Autonomia na produção de conhecimento, autonomia nas formas de comunicar esse conhecimento, autonomia na apropriação das tecnologias, autonomia na construção solidária de partilhas de recursos. Isso eu aprendi na Casa de Cultura Tainã, minha maior referência na museologia social, e isso eu levo para o diálogo na Rede de Museologia Social de São Paulo. Por isso eu estou na rede e acredito nela. Olá pessoal, meu nome é João Pedro Rodrigues, sou museólogo, membro da Rede de Museologia Social de São Paulo. Também atuo junto com o CPDOC Guaianás, coletivo da periferia da Zona Leste de São Paulo. Atuo também com algumas atividades e oficinas com outros coletivos nas casas de cultura aqui da Zona Leste, principalmente Itaquera. Venho através desse vídeo aqui falar um pouco sobre a importância da rede, né, para profissionais como eu, que acaba de chegar aqui na região depois de uma formação acadêmica, e também para agentes comunitários e para pessoas que estão atuando na comunidade de maneira geral, né, com acervos de memória, acervos museológicos, dos processos de salvaguarda, né. É uma atuação muito importante, assim, porque para além de propiciar para a gente contato com outras pessoas e outras atividades que tem um pouco de relação com o nosso processo, diferente de museus e processos consolidados, ajuda a gente a entender como a periferia e os locais menos consagrados, né, como espaços que não teriam esse acesso a essa preservação da memória, né, podem ter isso, né, e não que a rede vá propiciar, vá consolidar esse processo, né, mas que é importante a gente saber que existem outros espaços de atuação, e para nós, assim, para mim principalmente, para os coletivos em que a gente atua, faz uma relação muito importante com o que o campo dos museus está pensando, e trazer também essas relações e trazer as pessoas para esses espaços, né? E acho que isso é fundamental e importante. Sou Fernanda Alé, integro a rede desde 2019.
Na capital, a articulação da rede proporcionou que profissionais de memória e coletivos pudessem trocar experiências. Os coletivos e projetos de memória da capital e região metropolitana que participaram das ações da rede no último ano são CPDOC Guaianás, Projeto Cultural Pimenteiros e Pimenteiras do Vermelhão, Grupo Capoeira EC Brasil, Movimento Cultural Penha, Grupo Ururaí, Coletivo Memória e Resistência, Angana, Museu Memórias do Jacinã e ISP em Retalhos. Destacamos também que a articulação entre espaços culturais consolidados e coletivos proporciona que ambas as atuações com memória possam se repensar e construir juntos processos mais democráticos. Olá, meu nome é Aline Zanata, eu sou educadora do Museu Republicano Convenção de Itu, da Universidade de São Paulo, um museu situado no interior do estado, na cidade de Itu, e que pertence à universidade. Eu tenho atuado desde 2018 na rede SP de Memória e Museologia Social, trocado com muitas pessoas no intuito de ampliar o que a gente já vem estabelecendo aqui no nosso território, um diálogo mais amplo com as comunidades, problematizando e entendendo que esse território é formado por inúmeros grupos sociais e dos quais todos eles tiveram uma relação ou não com esse museu. Participar da rede SP é propor um outro diálogo com essas comunidades, e isso também vem refletindo nas atuações que o próprio museu vem estabelecendo nas suas programações e nos seus projetos curatoriais. A rede SP é muito mais do que um laço institucional, é uma forma de compreender a memória no Estado. E ela é fundamental tanto para os coletivos e para os grupos em resistência, como para os museus que pretendem se transformar. Boa tarde, meu nome é Dirce, meu nome indígena é Inã, significa mãe. A rede de museu é uma rede que vai tecendo, e cada dia que vai tecendo ela vai se refortalecendo cada vez mais. Para mim, para a nossa cultura, Pengangue e o Museu Vorique, a rede de museu é muito importante. Porque todos os acontecimentos que aconteceu aqui no nosso querido Coiós, se hoje eu estou aqui no Coiós, foi também com o apoio da rede de museu, que nos ajudou bastante. E também a gente também aprende com a rede de museus, e os nossos parceiros também aprendem com a gente. Então é muito bom isso, é muito bom a troca de experiência, para poder nós continuar a nossa caminhada, continuar a nossa história. A rede de museu está sendo muito forte com a gente, de nos ajudar nessa caminhada. Eu agradeço muito a Deus e agradeço nossos parceiros. Que Deus abençoe vocês, nossos parceiros, grandemente, por estar junto com nós, por estar apoiando a nossa cultura e acreditando no nosso trabalho, acreditando no nosso Museu Vorique. Estou muito feliz com a rede de museu, mas muito feliz mesmo com vocês, parceiros. Pedindo a Deus para passar essa pandemia, para vocês também virem aqui para refortalecer cada vez mais, para nós dançar em volta da nossa fogueira, refortalecer a nossa alma e ter o abraço de cura. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe todos os envolvidos que estão com a rede de museu. Que Deus abençoe nós todos. Que essa rede que continua tecendo e crescendo cada vez mais.
Então, obrigada a vocês. E espero vocês aqui depois que a pandemia passar, para nós dar aquele grande abraço. Eu estou com muita saudade de todos vocês.